Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao livro A Experiência da Mesa de Dev Titus, o segredo para criar relacionamentos profundos. Parte 1. A mesa é um lugar de propósito. Capítulo 2. Um lugar à mesa de Deus. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Há muitos anos, meu marido e eu compramos, junto com um investidor, uma casa histórica com mais de 700 metros quadrados para ser a sede de um ministério chamado Mansão de Mentoria. Essa construção grandiosa serviria como minha casa de hóspedes, onde 2 vezes por mês um grupo de 8 mulheres se inscrevia para passar 4 dias comigo, aprendendo como transformar o lar num centro de amor e paz. Meu objetivo durante esses cursos intensivos de mentoria doméstica era capacitar essas mulheres a restaurar a dignidade e a santidade do lar. Larry havia se aposentado pouco tempo antes da função de pastor titular de uma igreja local, e depois de mais de 30 anos no pastorado, tinha tomado a decisão de buscar um ministério independente. Foi muito difícil para mim aceitar essa transição. Não conseguia imaginar a vida sem meu esposo pastoreando uma igreja local. Ministrar ao lado dele era uma plataforma para realizar minha paixão, ensinar e capacitar mulheres a alcançar seu potencial pleno. No papel de esposa do pastor titular, eu sentia muito prazer em ministrar às mulheres de nossas congregações, ajudando-as a serem frutíferas e realizadas em todos os aspectos da vida. Inventei maneiras criativas e não religiosas de fazer isso. Era raro atuar em ambientes tradicionais do ministério como um estudo bíblico numa classe da igreja. Quando eu dava estudos bíblicos, eu costumava organizar encontros numa sala ou clube, a fim de alcançar o máximo possível de mulheres com a verdade transformadora da palavra de Deus. A mansão de mentoria seria minha nova abordagem para capacitar multidões de mulheres a serem confiantes e espirituais no lar e na profissão, usando o currículo que desenvolvi. A experiência do lar transforme sua casa no santuário de amor e num refúgio de paz. A casa histórica que compramos, construída em 1915, era uma estrutura maravilhosa. No entanto, a manutenção não estava em dia, de modo que a decoração ultrapassada obscurecia sua beleza. À medida que amigos e familiares entenderam a proposta para a mansão de mentoria, unimos forças para transformar o imóvel num dos destaques do bairro. O time de futebol americano da escola de ensino médio da região cuidou da jardinagem. Um vizinho instalou iluminação do lado de fora e homens, mulheres e crianças que apoiam o nosso ministério se mobilizaram como formiguinhas decididas a construir uma colônia. Trabalhando juntos, rastelamos, capinamos, limpamos e transpiramos. A transformação foi profunda, como se o relógio houvesse voltado para o início do século XX, quando a estrutura fantástica fora construída. Com os móveis no lugar, os quartos preparados e as áreas sociais com limpeza impecável, chegaram minhas primeiras hóspedes. Eu estava muito empolgada por finalmente iniciar um sonho de 20 anos, levar mulheres para uma casa a fim de aprender sobre o lar. Durante 4 dias, eu seria como uma mãe substituta para aquelas mulheres preciosas, ensinando-lhes habilidades importantes no cuidado com a casa e na honra a Deus por meio do lar. Que privilégio! Talvez, quem sabe, eu poderia ser uma ferramenta para iniciar um movimento em nossa nação, visando fortalecer famílias e desenvolver mecanismos para garantir casamentos duradouros. No processo de preparação da mansão de mentoria para as primeiras hóspedes, notei um vazamento periódico vindo do chuveiro do banheiro no andar de cima. Como as convidadas só usariam aquele chuveiro 8 dias por mês, decidi que poderia viver com aquilo. Assim que elas partiam, eu desligava o registro que levava a banheira do andar de cima e por vários meses este pequeno esforço foi suficiente para prolongar a necessidade de realizar um concerto.
Nosso orçamento para a mansão era limitado, por isso escolhi fazer outras coisas com o dinheiro. Comprei jogos americanos e pratos coloridos, coisas muito mais bonitas do que canos, para dar à vida a aparência da casa. No entanto, o vazamento persistente continuava no banheiro de cima e logo não era mais possível tolerá-lo. Substituímos o local do chuveiro, mas isso não conteve vazamento, então trocamos as anilhas das torneiras, mas uma vez sem sucesso. Por fim chamei um encanador. Ele abriu o painel de acesso que ficava no armário do cômodo ao lado e examinou com cuidado o encanamento que levava à banheira e ao chuveiro. Depois de avaliar a situação, disse: Senhora, seu problema é muito maior que um pequeno vazamento no chuveiro. Se quiser evitar um desastre maior no futuro, precisará substituir tudo: a banheira, o ralo, as torneiras e o chuveiro. Eu pensei: é só um vazamento pequeno. Aposto que ele está falando isso só para ganhar mais dinheiro. E não segui o conselho. Achei que aquele vazamento não era grande coisa, que poderíamos viver com aquilo. E vivemos, assim por vários meses. Até que um dia eu percebi um pequeno círculo marrom no teto da cozinha, pintado recentemente. Era como se alguém tivesse jogado um balão de água no teto, bem ao lado da mesa da cozinha. Não conseguia imaginar como é que o teto havia se molhado. Estava tentando resolver o problema olhando a superfície, mas ele não estava ali. Era algo maior, mais profundo que vinha de cima. Eu ignorei o especialista. Racionalizei que o problema se limitava ao pequeno vazamento na banheira. Estava errado. O círculo escuro no teto cresceu. O gesso deu bolhas, rachou e o mofo começou a se afastar do canto do teto. Depois de várias semanas, eu demoro a aprender. Pensei, esta água deve estar vindo de algum lugar. Chamei um profissional para consertar o teto da cozinha porque a mancha estava ficando feia. Ele inspecionou a situação e concluiu: só posso consertar o teto depois que a senhora resolver a questão do encanamento. Respondi: não temos um problema de encanamento, não é nada demais, só um pequeno vazamento no banheiro de cima. Vem aqui, vou lhe mostrar. Com toda educação ele me disse: a senhora não precisa me mostrar. Lamento dizer que seu pequeno vazamento se transformou em algo muito maior. Por haver ignorado o conselho de um especialista e não ter me disposto a pagar o preço para consertar o pequeno vazamento de forma correta, agora eu precisaria substituir toda a banheira de hidromassagem, o chuveiro, os azulejos e o box fora o teto da cozinha. O mesmo pode acontecer em nossa vida. Com frequência, ignoramos as pequenas coisas, mesmo quando pessoas mais entendidas apontam para os sinais de alerta. Então, quando já é tarde demais, descobrimos que as pequenas coisas que foram ignoradas causaram um dano significativo para não darmos conta do impacto de nossa decisão no longo prazo. Adiamos algo importante por conveniência ou interesse próprio. Será que algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e decepção na vida? Se esta necessidade fundamental em nosso lar for deixada de lado, haverá um conserto maior com o qual precisaremos lidar mais tarde, um conserto que não precisaria ser feito a princípio? Esta é a pergunta que investigaremos ao buscar na palavra do Senhor a verdade divina sobre a importância da mesa. Nesse capítulo, conduzirei você por uma jornada simples ao longo da Bíblia, destacando algumas passagens que revelam o potencial secreto da refeição conjunta. Minha oração é que durante a leitura o Espírito Santo coloque outras passagens em sua mente e você comece a enxergar as várias facetas dessa verdade explodirem como fogos de artifício, assim como me aconteceu ao estudo sobre o assunto. Quando você começa a compreender essa revelação, ela se transforma numa convicção. A verdade que Deus revela entra em seu coração e no momento em que você se convence, ela passa a ser sua. À medida que você se apropria da verdade do princípio da mesa, peço ao Senhor que a experiência ao redor dela, este ato aparentemente insignificante de se unir para compartilhar uma refeição à mesa, transforme sua vida e a vida de sua família para sempre. A mesa que Deus planejou.
A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é em Êxodo 25. Nesse capítulo, Deus dá a Moisés instruções bem detalhadas sobre os móveis que deveriam ser colocados no tabernáculo, o primeiro lugar oficial de congregação do povo. Naquele momento da história do Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com o seu povo passava por um processo de transição. A partir dali, ele se relacionaria de modo diferente do que fizera ao longo do livro de Gênesis, do Jardim do Éden até o Monte Sinai. Deus aparecia quando lhe convinha, para conversar com determinadas pessoas em momentos específicos escolhidos por ele. Depois do Êxodo, porém, Deus revelou a Moisés que mudaria sua forma de se relacionar com a humanidade. Ele queria que os seres humanos lhe fizessem uma morada, onde sua presença permaneceria a todo tempo em meio ao povo. Deus instruiu Moisés: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Êxodo 25:8. Pense em Deus como um arquiteto e em Moisés como o mestre de obras. O arquiteto tem a visão, cria o conceito e a estatística da construção, decide como será a aparência e que materiais serão usados. Então, depois que o edifício for projetado, o mestre de obras contrata profissionais capazes e constrói a estrutura seguindo as plantas do arquiteto. Em Êxodo 25, Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo, algo que nunca existiria antes. Por isso ele descreve com detalhes elaborados mencionando o material, o tamanho e o desenho de cada item. O primeiro móvel que Deus instrui Moisés a construir para o tabernáculo foi a Arca da Aliança, Êxodo capítulo 25, do 10 ao 22. A arca era em termos bem simples, um recipiente ornamentado que continha a presença de Deus. Essa caixa retangular era revestida de ouro e possuía querubins entalhados dos dois lados. Embora o desenho da arca fosse complexo e muito significativo, a estrutura em si não era vista pelo povo, a não ser quando transportada com todo cuidado por um grupo seleto de sacerdotes até o próximo destino da jornada de Israel pelo deserto. Contudo, quando estava em seu local apropriado do tabernáculo, a Arca da Aliança ficava escondida por trás de um grosso véu no local do santuário chamado de Lugar Santíssimo, onde a presença de Deus habitava. O véu separava o povo da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia ir atrás do véu e interceder pelo povo, uma vez por ano, e depois de oferecer um sacrifício aceitável. O móvel seguinte que Moisés recebeu a ordem divina de construir para o tabernáculo foi a mesa dos pães da presença. Lembre-se, Deus estava dando a Moisés apenas o projeto. A mesa ainda não existia. Na verdade, pelo que sei, nenhum dos objetos do tabernáculo havia existido nessas dimensões, e é por isso que Deus fez descrições tão detalhadas. Os egípcios foram um dos primeiros a construir e usar mesas, mas elas eram pouco mais que plataformas de metal ou de pedra com a função de não deixar os objetos no chão. Não serviam para as pessoas se sentarem ao seu redor. Portanto, imagino que quando Deus deu essas descrições detalhadas tão importantes sobre a mesa que ele queria no tabernáculo, Moisés seria capaz de imaginar um móvel ornamentado dessa natureza, uma vez que ele fora criado em meio à opulência real egípcia. Entretanto, a mesa do tabernáculo era diferente. Era mais alta e feita de materiais únicos, distinta das mesas egípcias. Deus estava planejando algo único e novo. A mesa que Moisés construiu para o tabernáculo tinha altura para servir alimentos ou para colocar cadeiras embaixo, bem semelhante à mesa que usamos hoje. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Êxodo 25, 23. Cresci indo à igreja e ao longo dos anos ouvi várias pessoas ensinarem sobre o tabernáculo. Lembro-me de ver desenhos e gráficos da aparência dos objetos do tabernáculo e como eles simbolizavam diversos aspectos de nosso relacionamento com Deus. Para ser honesta, porém, sempre deixei essas coisas no meio de lado. Eu pensava, vamos lá, fale de algo significativo para minha vida. Gráficos e tabelas me
entediam, ainda mais se não consigo associar uma relevância atual a uma retória teológica aparentemente profunda. Nunca havia estudado o tabernáculo, embora já tivesse ouvido o assunto ser ensinado tantas vezes e lido a passagem todas as vezes que fiz a leitura completa da Bíblia. Contudo, quando comecei a estudar o texto como parte da minha pesquisa sobre o princípio da mesa, notei algo interessante sobre o formato do móvel. Tenho a experiência em design de interiores. Na verdade, tive um negócio nessa área por cerca de 10 anos. Nós, designers, memorizamos algumas medidas e uma delas é a altura média de uma mesa de jantar. Muitas vezes precisamos comprar tecido para fazer saias, toalhas e passadeiras. Portanto, é útil conhecer esse detalhe. Ao ler a passagem em Êxodo 25, algo me chamou a atenção. A altura da mesa do tabernáculo era mais ou menos a mesma das mesas de jantar dos dias de hoje. Interessada e curiosa, continuei a leitura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Êxodo 25, 24 e 25. Deus instruiu Moisés a criar uma borda ao redor da mesa planejada para o tabernáculo. Curiosa, dei uma olhada em nossa mesa de jantar e percebi que ela tem uma borda à sua volta. Então olhei para a mesa de centro da sala e percebi que ela também tem uma borda. Na verdade, quase todas as mesas de minha casa, e suspeito que da sua também, tenha algum tipo de extremidade ou borda. Na verdade, quase todas as mesas de minha casa, e suspeito que na sua também, tem algum tipo de extremidade ou borda. A maioria dos artesãos acha atraente e importante terminar o tampo de uma mesa com uma borda decorativa. A mesa que Deus projetou para o tabernáculo está começando a se parecer demais com a mesa de jantar. Pensei, minha empolgação crescia enquanto continuava a leitura. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. Êxodo 25, 26. Se você pedir a um grupo de crianças da pré-escola para desenhar uma mesa, como elas farão? Com 4 cantos e 4 pés. Esse é o design original de uma mesa, a forma que a maioria de nós imagina uma mesa. Desde a época do tabernáculo, modificamos o design das mesas e passamos a concluir mesas redondas, ovais e com um só pé no centro. Mas o formato que Deus ordenou para o tabernáculo é o tipo de mesa que primeiro nos vem à mente, com 4 cantos e 4 pés. Lembre-se de que isso aconteceu mais de 1000 anos antes de Cristo. Até onde pesquisei, não soube de nenhum documento nos registros históricos de uma mesa desse tamanho construída antes de Deus dar essa descrição exata a Moisés. E hoje a mesa é parte central da maioria das culturas. Então prossigo a leitura. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Êxodo, capítulo 25, versículo 29. Achei isso fascinante, então fui comparar as diferentes traduções desse versículo em várias versões da Bíblia. Essas são algumas das palavras que encontrei: pratos, copos, taças, jarras, colheres e tigelas, tudo com o propósito de derramar ofertas. O sacerdote retirava o sangue de um cordeiro sacrificado e usava esses utensílios para derramá-lo como oferta a Deus. Pensei, são objetos semelhantes aos que usamos em nossas mesas para as refeições. Ao me recordar das figuras dos gráficos do tabernáculo que eu vira antes, não me lembro de uma mesa posta com pratos. Então, olhei em alguns livros de referência as várias ilustrações da mesa do tabernáculo. Na maioria delas, a mesa não tem pratos, tigelas, taças nem colheres. Uma gravura trazia uma jarra ao lado de um prato com pães sírios empilhados nele.
Entretanto, de acordo com o plano de Deus revelado em Êxodo 25, 29, a mesa do tabernáculo era posta com pratos, tigelas, jarras, taças e colheres. Curiosa, continuei a leitura e descobri o propósito divino para a mesa. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 25, 30. Quem é o pão da presença? Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. João 6,48. A refeição planejada por Deus para ser colocada na mesa dos pães da presença representava o próprio Jesus, o pão da vida que nos nutre e traz redenção. O pão da presença na mesa do tabernáculo era uma imagem de Cristo que habitava com o arranjo central daquela mesa e era a refeição a ser partilhada. O sangue do cordeiro sacrificado proporcionava redenção pelos pecados do dia e do ano e representava o sangue do cordeiro que redimirá o pecado de uma vez por todas. Imagine a presença sobrenatural e redentora de Jesus enchendo a vida daqueles que ofereciam um sacrifício e permitiam que o sacerdote se assentasse à mesa em seu lugar. Agora, quero que você imagine isso. No tabernáculo, a Arca da Aliança, a morada da presença de Deus, ficava atrás de um véu grosso e pesado. Já a mesa era colocada fora do véu, do lado norte. Deus disse a Moisés: coloque a mesa diante de mim, o pão da presença, a presença que trará a redenção. Os sacerdotes que ministravam todos os dias no tabernáculo não conseguiam ver a Arca da Aliança com a glória que pairava sobre ela, pois ficava oculta atrás do véu, mas podiam ver a mesa posta com os pães da presença. Pense comigo, o que aconteceu com o véu do templo centenas de anos depois após a morte de Jesus? Em 33 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém era uma estrutura magnífica, decorada com os mesmos elementos que compunham o tabernáculo. Não era mais uma tenda, mas sim um edifício grandioso. Os móveis, a Arca da Aliança, a mesa, o candelabro com 7 braços e o altar de bronze eram réplicas do modelo do tabernáculo. Quando Jesus disse: está consumado, e expirou, o grosso véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51, Lucas capítulo 23, versículo 45. A presença de Deus agora estava exposta. A santidade divina na Arca da Aliança se encontrava aberta para a presença redentora de Jesus na mesa. O que aconteceu quando a santidade de Deus se encontrou com o poder redentor do pão da presença? Um terremoto. Foi um cataclismo. Nada do que existia permanece igual depois que um terremoto atinge uma região. De igual modo, quando Deus Pai, o Criador de toda a vida, se revela a Jesus, libera sua presença redentora em nosso coração, nada em nossa vida permanece como antes. Passamos por uma transformação de vida quando o Espírito Santo derrama seu poder em nós. Conforme descobriremos com mais detalhes, Deus se encontra conosco por meio de uma presença sobrenatural à mesa. Em presença divina, a mesa vai além do que fazemos ou dizemos. Não importa quem somos ou o que fizemos. A Bíblia nos diz que Deus atua pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. E sentar-se à mesa é um passo de fé, com a confiança de que o Senhor se encontrará conosco lá. Quando fazemos nossa parte e nos assentamos à mesa, seja com familiares e amigos, seja a sós, o pão da presença se encontra conosco e atua em nosso coração. Nosso coração é formado e moldado com seu amor e sua paz, à medida que aceitamos uns aos outros. Uma fusão de relacionamentos exala.